Talvez você vai fazer algum teste de raciocínio lógico, ou talvez você nunca fez e tenha curiosidade de saber como é. Nesse vídeo eu vou falar sobre 6 dicas que você pode estar fazendo já desde agora para estar se preparando melhor para um teste de raciocínio lógico. Eu vou trazer algumas dicas, tá? Que eu pesquisei pela internet mesmo, e também vou trazer algumas experiências que aconteceu comigo, pois eu já fiz várias vezes esse teste para algumas empresas. Provavelmente, se você está participando de algum processo seletivo, é bem capaz de você ter chegado em uma parte onde eles pediram para que você realize um teste de raciocínio lógico, que foi disponibilizado pela própria empresa por uma plataforma ali digital. Mas então talvez você fique tão nervoso a ponto de você não saber para onde realmente vai esse teste. Ou talvez você nunca nem ouviu falar nesse nome, teste de raciocínio lógico. Mas então, o que é isso, né? O teste de raciocínio lógico, ele vai, na verdade, analisar como você como indivíduo, ele vai reagir em certas ações, ou seja, em certas situações. Qual vai ser a sua forma de examinar aquele assunto? Qual vai ser a sua forma de avaliar o resultado e chegar a uma conclusão? E também ele vai avaliar a sua rapidez, porque algumas dessas provas, elas são cronometradas. Não são todas as questões, mas algumas questões, elas têm um tempo para você começar e terminar. E se você, né, chegou o tempo, você não conseguiu fazer, ele passa para a próxima questão automaticamente, aquela questão anterior você não pode fazer de novo. Então vamos lá entender mais uma coisa sobre o teste de raciocínio lógico. Ele envolve 3 campos, que é a indução, a dedução e também a abdução. Então, a prova ela vai ser constituída dessas seguintes maneiras, né? Você vai demonstrar, né, durante sua prova, na realização da sua prova, essas 3 coisas, esses 3 domínios. Vamos então agora para a primeira dica. A primeira coisa que eu te recomendo fazer, e uma coisa que se eu tivesse feito, na verdade, até antes, teria me ajudado melhor a fazer minhas provas, que era praticar. Ou seja, pratique o máximo que você puder. Hoje, aqui mesmo pela internet, você encontra vários sites que fornecem de forma gratuita alguns testes de raciocínio lógico, onde você pode estar fazendo esses testes e até analisando o seu potencial. Teste também não só esse tipo de raciocínio, que é o raciocínio lógico, mas também exercite sua cabeça com outros exercícios, como, por exemplo, quebra-cabeça, aquelas palavras cruzadas, porque tudo isso vai fazendo com que você trabalhe a sua mente. E isso vai fazer com que o seu desenvolvimento para algumas tarefas, elas sejam mais rápidas. É como, por exemplo, um exercício físico. Quando você começa a fazer caminhada, logo nas primeiras semanas, nos primeiros 15 dias, o seu corpo ele vai doer muito, as suas pernas vão doer, você vai sentir a sua respiração ofegante. Mas ao passo que você vai fazendo aquela caminhada, o que acontece com o seu corpo? Ele se acostuma com aquilo. E você começa a percorrer mais quilômetros, você começa até a correr sem perceber. Então, a mesma coisa é a sua mente. Comece a trabalhar a sua mente, faça exercícios que vai praticar esse tipo de raciocínio e quando você for fazer realmente essa prova, você já vai estar preparado. Então, a primeira coisa, pratique. A segunda coisa é a seguinte, procure saber mais da empresa. Se você, né, está fazendo o teste por empresa, por exemplo, uma empresa de produção ou uma empresa que trabalha com a área da beleza, com a área da sustentabilidade, procure saber mais sobre essa empresa. Muitas empresas hoje, elas têm um site delas, onde conta algumas informações dessa empresa, como, por exemplo, a missão que ela tem, quais são os valores que ela carrega, quais são a visão que ela tem do futuro, o que ela espera dos colaboradores dela, e também quais são os impactos que ela tem na natureza, nas pessoas, na sociedade. E muitas vezes, as perguntas que vêm nesse raciocínio lógico, elas têm a ver diretamente com a empresa. Então, é meio que um teste da empresa para saber se você sabe um pouquinho da empresa. Então, examine antes um pouquinho. O teste, geralmente, ele é dado com um tempo de antecedência. Ele tem uma data que começa e ele também tem uma data de término. Mas essa data de início e de término não significa que você pode começar a fazer o teste em um dia e, por exemplo, daqui a 3 dias você terminar. Não. Se você abrir o teste, você tem que começar o teste agora e concluir no tempo que eles deram. Mas eu quero dizer o seguinte,
aquele teste ele fica disponível alguns dias naquela plataforma digital. Então, você sabendo disso, faça o seguinte: pesquise mais sobre a empresa que você está ali fazendo aquela entrevista, está fazendo aquele teste. Procure saber ao máximo algumas informações que, no seu ponto de vista, é importante e que talvez também, no seu ponto de vista, não seja tão importante, seja coisas irrelevantes. Mas pense o seguinte: a empresa ela está examinando como um todo o futuro funcionário que ela vai ter. Então, ela precisa te conhecer. E não tem como a empresa exatamente conhecer você 100% até você realmente estar na empresa. Então, procure saber bastante sobre a empresa. Veja vídeos na internet sobre a empresa, pesquise sobre ela. Se você conhece alguém que trabalha nela, também faça algumas perguntas, para que quando você for fazer esse teste de raciocínio lógico, a sua mente ela possa estar mais alinhada e preparada com a empresa. A terceira dica é a seguinte: observe bem as questões apresentadas com as suas resoluções. Cada questão, ela vai ter em cima uma resolução. Pode ser um desenho, pode ser um gráfico. Então, observe bem, seja atento aos detalhes. Muitas vezes, isso pode até ser um fato. Isso já aconteceu comigo já. As questões, elas podem vir gigantes, mas com uma pegadinha no meio da prova. E só quem observa é realmente quem for atento àquela questão. Quem observar aquela resolução, aquele desenho por um todo. Eu vou deixar aqui agora uma imagem para vocês, para pelo menos ilustrar como é que funciona o teste de raciocínio lógico, para você estar já vendo como é na prática. E você já pensando, né? Se você já for uma pessoa observadora, né? Se for já uma pessoa bem que observa bem os detalhes, você está de parabéns. Mas caso você tenha um pouco de dificuldade nisso, comece a treinar de agora a parte da observação, que isso vai ser muito positivo para você. Vai trazer muitos benefícios e você vai conseguir observar detalhes na prova que talvez na sua mente você fale bem assim: olha, uma pegadinha aí, não cair nessa pegadinha. Então, seja bem observador. A quarta dica é a seguinte: concentração. É muito importante você escolher muito bem o dia e a hora e até o local que você vai fazer essa prova. Uma vez eu tive uma péssima ideia de fazer essa prova à noite. E acabei que eu fiquei horas e horas fazendo a prova, foi chegando meia-noite, a minha mente foi ficando muito cansada, fiquei com sono. Então, o meu desempenho, ele começou a ficar baixo. Então, não faça isso com você. Seja ó, paciente e examine primeiro a sua situação. Você é mais produtivo pela manhã, pela tarde, pela noite? O que você acha de fazer em um horário não que esteja assim a casa toda cheia ou cheia de barulho? Escolha um local ali mais tranquilo, de preferência um local silencioso, que não tem outras pessoas, para que você possa se concentrar ao máximo naquela prova. Porque você tem que considerar essa prova como uma coisa muito importante. Até porque essa prova, ela pode ser eliminatória dependendo do estágio onde você esteja e dependendo da empresa que você esteja fazendo esse teste. Então é muito importante que o desempenho ali naquele teste, ele seja o mais assertivo possível para que você venha ter mais chances de passar nessa prova. Vamos lá então para a quinta dica. A quinta coisa que você deve fazer é procurar um local adequado. Eu até já falei um pouco sobre isso, né, agora há pouco, mas eu vou ressaltar mais uma vez, né? É muito importante você levar a sério essa prova de raciocínio lógico, esse teste. Então, procure um local que seja confortável para você. De preferência, escolha ali uma mesa. Se você não tiver uma mesa, pelo menos uma cadeira confortável para você. Não fique na cama, porque você tem a grande probabilidade de acabar sentindo sono e até mesmo dormindo durante a prova. Porque é uma prova que vai puxar muito ali da sua concentração, que vai puxar muito da sua mente, vai exigir muito esforço seu. Então, escolha um local ali confortável, adequado. Imagine como se você estivesse realmente na empresa fazendo o teste, ou que você estivesse numa escola fazendo uma prova muito importante, um Enem, que você tem que ficar ali, ó, concentrado ao máximo em um local adequado para fazer aquela prova. Então, faça isso, invista aí em um local adequado. E se você até não tiver, o que você acha de, por exemplo, ir para uma biblioteca, que é um local mais silencioso, onde tem acesso ali à internet para você estar realizando essa prova, né? Basta apenas você se programar com antecedência e ver se você não encontra esse local aí adequado que não vai trazer distrações para você
E também você não vai ter, assim, uma preocupação se vai fechar ou não naquele horário. Para que você não possa vir também fazer a prova correndo e ter um desempenho ruim, porque não é isso que você quer, né? O que você quer, eu tenho certeza que é tirar o máximo possível de pontuação nessa prova para que você possa vir passar para outras questões. A sexta dica é a seguinte: leia e questione-se. Ou seja, tenha o costume de ler a questão com atenção. Leia e pergunte assim, ó. Mas essa questão, o que ela quer apresentar? Qual é o intuito dela? Qual é o objetivo dessa questão? Como ela pode mudar? Ou aonde ela quer chegar? O que essa questão ela espera de mim? Porque o teste de raciocínio lógico, ele faz justamente isso. O próprio nome já diz. É o seu raciocínio, é a forma como você encara aquilo. É a forma como você vê aquilo. É como, por exemplo, não sei se você já viu essa ilustração, mas tem pessoas que costumam dizer, né? Existem dois lados do muro. E cada pessoa ela vai observar o muro conforme a sua posição, conforme a sua forma de pensar. É a mesma coisa também de uma moeda. A moeda ela tem dois lados. Então, cada um ela vai ver aquela moeda de uma forma. A moeda ela vai ter o valor. Por exemplo, ela pode ter o valor de R$ 1, de 25 centavos, de 50 centavos. Isso é fato. Então, a mesma coisa é aquela questão. Questione-se até que você chegue numa resposta que possa ser até que você marque aquela questão, falando bem assim, eu marquei essa questão aqui, mas para mim não foi muito lógico, não foi muito óbvio, não. Mas realmente pode ser que esse não muito óbvio para você seja a resposta que você tanto queira, né, acertar, ou que eles tanto desejam saber de você. E por último, a sétima dica que isso é fundamental, né? Eu até falo que essa daqui é a mais importante de todas, que é aprender com seus erros. Você vai errar, você não vai conseguir se dar bem no primeiro teste, isso é fato. Ou você pode até ser, né, ali muito bem no seu primeiro teste. Mas se você vai fazer por agora, fique tranquilo, tenha resiliência, tenha paciência. Isso acontece com todo mundo. Muitas pessoas fazem também esses testes e elas têm alguns que não são bem-sucedidos. Eu mesmo não fui. Eu me lembro que no meu primeiro teste de raciocínio, lógico, eu fiz a prova, minha prova eu fiz ali quase 3 horas de prova, e eu fiquei ali, eles separaram em 4 etapas, né? Etapa baixo rendimento, rendimento médio, meio avançado e por último avançado. Eu não sei exatamente se foi esses termos, mas foi um termo assim, entre 4 resoluções. E eu fiquei no primeiro, então, tipo assim, foi bem desastroso para mim, né? Mas eu aprendi os meus erros. Eu vi o que foi que aconteceu, eu passei a nos outros fazer diferente. Por exemplo, esse primeiro teste eu fiz um dia à noite, então a minha mente estava cansada. No outro que eu fiz, eu já não fiz à noite, eu fiz o horário pela manhã. Outra coisa também, eu pesquisei mais sobre a empresa, vi vídeos aqui pela internet sobre raciocínio lógico. Eu também procurei me hidratar, beber água. Isso é uma dica, né, que para você também é ótimo. Você já bebe água, mas se hidrate ainda mais. Para você estar ali com o seu corpo todo hidratado, relaxado. Procure um ambiente também adequado, foi o que eu fiz. E aos passos que eu fui fazendo outros testes de raciocínio lógico, eu fui melhorando. Até que o último teste que eu fiz, assim, eu fiz um teste, para mim foi super leve, foi uma prova muito tranquila. E eu me lembro que nessa prova eu cheguei em terceira, na terceira colocação desse grau de 4. Eu fiquei em avançado. Para mim foi uma realização muito grande, porque de primeiro, né, de baixo para avançado, foi uma coisa muito boa. Então, isso também vai acontecer com você. Então, aprenda dos seus erros. Se você, né, não foi tão bom naquele teste, não fique se culpando. Aprenda com isso. E vá estudando para que você possa, né, nas próximas vezes, se sair bem e evoluindo cada vez mais. Tá certo? Eu espero muito, de coração, ter ajudado vocês com essas dicas. Eu contei aqui algumas experiências, né, que aconteceu comigo mesmo, coisas que eu mesmo fiz, funcionou comigo, e eu tenho certeza absoluta que se você fizer isso, você também vai conseguir ser bem-sucedido no seu teste de raciocínio lógico. Eu vou deixar também aqui 2 vídeos no final que dão mais algumas dicas de como você passar em concursos
e também sobre algumas habilidades do futuro, que é muito importante você ter e que o mercado de trabalho, o mundo, ele vai precisar disso e, na verdade, hoje ele já está precisando disso nas pessoas. E talvez você possa, né, já ter essas habilidades ou não, ou algumas sim, outras não, e você só precisa melhorar ainda mais nessas habilidades, tá certo? Mais uma vez, desejo sucesso para você na sua prova. Desejo que você, né, seja bem-sucedido aí na sua primeira prova que você fizer. Se você não for, não precisa ficar se culpando. Tente melhorar na próxima para que você seja aprovado com sucesso, tá certo? Inscreva-se aqui no canal para estar por dentro de outras informações. Também curta o vídeo para que eu possa saber que você gostou desse conteúdo, dessas dicas. Comente aqui embaixo se alguma dessas dicas você já ouviu falar, se você já fez o teste de raciocínio lógico, como foi o seu teste, ou até alguma dica mesmo que você faz, e você pode compartilhar aqui conosco. Eu vou gostar muito de saber o que você faz. Também compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que elas vão fazer esse teste de raciocínio lógico em breve, tá certo? Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. Um abraço para você e até a próxima.